reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, telespectadores, internautas, radioouvintes, queridos irmãos do sacerdócio que comigo rezam esta Eucaristia, solenidade de São Pedro e São Paulo. Hoje é dia de rezar pelos bispos, inspirados que somos em Pedro, a quem Cristo entregou o cuidado da sua igreja, e em Paulo, o maior dos missionários. Hoje é dia de rezarmos então por aqueles que continuam os apóstolos na missão de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as gentes, e em especial, rezando pelos bispos, rezar por aquele que é o primeiro no colégio apostólico, o Papa. Rezemos nas intenções do Papa Francisco. E rezemos também por todos os batizados, porque todos nós batizados somos igreja, na busca da santidade. Sim, porque quando a igreja faz memória dos santos, como no caso destes grandes santos Pedro e Paulo, a intenção é ressaltá-los como modelo de vida, exemplo de fé, para que todos nós cristãos, inspirados neles, sejamos santos também. Então, peçamos juntos a graça da santidade àquele que é todo santo. Só Deus pode nos santificar. Santidade não é mérito. Santidade é resposta, correspondência à graça de Deus. Inspirados em Pedro e Paulo, peçamos a graça da santidade para sermos igreja, continuadora da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Jesus Cristo seja mais conhecido e mais amado pelas palavras que anunciamos e pela vida que vivemos. Na primeira leitura que ouvimos nesta solenidade, destaca que Deus está presente na vida de Pedro. Ele é libertado não por mãos humanas, mas pela intervenção de Deus. Deus age na vida daqueles que correspondem ao seu amor. E Pedro tinha confiança nisso. Nenhuma corrente nos aprisiona se a nossa força é Deus. Nem as correntes internas e nem as externas. Nada nos faz escravos, porque temos em nós a verdade que liberta. E na segunda leitura, Deus faz diferença na vida de Paulo, ao ponto dele se fazer oferenda viva. Paulo se faz oferenda viva por amor à causa de Jesus Cristo. Quem sente o amor de Deus e faz deste amor experiência, se lança todo inteiro, não se prende a si mesmo,
por isso se faz evangelizador. Pedro e Paulo, reconhecidos em vida como santos, como homens de Deus e como homens de igreja. E esta força de Pedro e de Paulo não é aquilo que nós cantamos no salmo de hoje? Todas as vezes que eu busquei, o Senhor me ouviu e de todos os temores me livrou. Tenhamos esta fé madura, esta certeza no coração que Pedro e Paulo tinham, para que Deus também nos livre de todos os temores e de todos os sofrimentos da vida. E nós estamos necessitados de crer com tamanha força e com tamanha maturidade, para nos livrarmos deste tempo de pandemia, de tantas dificuldades, de tantos sofrimentos, de tantos temores. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Os santos, portanto, testemunham: quem buscar Deus nunca se decepcionará. É o que nos ensina Pedro e Paulo, em resumo, em toda a sua vida. Pedro e Paulo, conheçamos um pouco mais esses dois santos que são colunas da igreja. Personalidades opostas, mas complementares. Carismas diferentes, que colaboram na mesma igreja. Pedro, de família pobre, era pescador quando Jesus o chamou para o grupo dos 12. E Paulo, filho de comerciantes de tecidos, socialmente e economicamente muito bem colocado. Pedro ganhava a vida vendendo peixes no lago de Tiberíades. E Paulo era adido aos poderosos e aos governantes do tempo, judeu fiel. A cultura de Pedro vinha da experiência na vida. Não tinha nenhuma formação acadêmica. Já Paulo era estudado e tudo indica que ele teve formação grega. Interessante. Deus chama a todos, chama a cada um do jeito que é. Não discrimina, não faz acepção de pessoas, não considera origem e nem grau social. O que importa para Deus? A fidelidade de propósito, a inteireza, a radicalidade da entrega da vida. E foi abundante, foram abundantes essas qualidades em Pedro e em Paulo. Deus tirou Pedro do barco de pesca e o fez pescador de homens. E a Paulo derrubou do cavalo, literalmente derrubou do cavalo no caminho de Damasco. Ambos viveram um sofrido processo de conversão. Assim é a fé. Portanto, a fé não pode ser resultado de algo emocional simplesmente. Precisa ser provada no cadinho, no fogo das experiências da vida, para ser madura, para ser verdadeira, para ser coerente. Assim o foi com Pedro e com Paulo. Pedro e Paulo negaram a Cristo e ao seu Evangelho.
Pedro negou o Cristo por 3 vezes, como nós conhecemos. E depois, também por 3 vezes, disse do seu amor incondicional: Senhor, tu sabes que eu te amo. Paulo era perseguidor dos cristãos. Emblemática, no momento em que ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, a pergunta que ele faz: quem és? Para dizer: qual força que toma conta de mim agora? Quem és? E a resposta foi: sou aquele que persegues. Interessante. Perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. Nestas palavras, Cristo se identifica com os cristãos. Sou aquele que persegues. Ah, Pedro e Paulo, vocacionados por Deus a darem a vida pelo Evangelho. E não foram sovinas, não foram ridículos, radicalmente se entregaram por inteiro. Portanto, Pedro e Paulo, em diferentes carismas e diferentes personalidades, algo os unia: o amor pelo Mestre e a paixão pelo seu Evangelho, Evangelho da verdade, pelo qual eles entregaram a própria vida. Pedro e Paulo, 2 vocacionados e colunas da Igreja de Cristo. E neles então nós nos inspiramos para sermos igreja. Igreja adintra, a igreja que olha para si mesmo. Pedro foi evangelizador do povo escolhido, evangelizador dos judeus. Portanto, cuidarmos do rebanho que já está na barca de Pedro. E também igreja adestra, a igreja em saída. Paulo foi o grande evangelizador dos gentios. E é urgente propor o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para este mundo indiferente, para os novos pagãos, para os novos ateus. A igreja precisa ser evangelizadora para ser evangelizada e para evangelizar. É tempo, meu irmão e minha irmã, falo a todos os nossos padres da nossa arquidiocese e também a todos os irmãos na fé. É tempo de animar os de dentro e renovar o ardor missionário. É tempo de buscar os indiferentes. Tempo de testemunhar o Cristo ao mundo descrente. É tempo de testemunhar. A difusão do Evangelho necessita, meu irmão e minha irmã, de santos. Somente na santidade conseguiremos convencer e encantar os desencantados deste mundo. Encantá-los por Cristo e pelo seu Evangelho. Busquemos, pois, a santidade em primeiro lugar, como caminho natural da vida cristã e como verdadeira força evangelizadora. Se formos igreja de santos, já aqui nesta terra, a muitos convenceremos para conosco peregrinar rumo à igreja do céu, onde vivem os santos com a Virgem Maria e a Trindade. Nós que estamos nesta terra e pisamos este chão duro,
Inspiremo-nos, pois, em Pedro e em Paulo, e peçamos deles a intercessão pela fidelidade, pela coerência, na busca da santidade. São Pedro e São Paulo, roguem por nós. É a nossa oração. Amém. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Reunidos em torno dos nossos pastores, Nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, professando todos uma só fé. nós iremos a ti, Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a